Alô, alô, boa tarde. Só um minuto. Vou pegar aqui os meus auxiliares. Um chegou e agora falta o outro. Ah, nós temos o hambúrguer entrando em ação e o frangoção para nos auxiliar nesta aula de produção de texto. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Juliana. Caso você não esteja inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações e se ficar com alguma dúvida, poste aqui nos comentários. Você quer escrever uma redação nível Zumburger ou você quer escrever um frango? Você escolhe o que você quer. É. Hambúrguer, porque você vai escolher escrever com certeza por camadas. Cada camada será um parágrafo, e isso estará muito coerente a hora que, dermos uma mordida, ou melhor, a hora que lermos o seu texto e ele estiver assim com um raciocínio incrível, com uma lógica excelente, texto muito bem organizado, tá? E com isso, você vai se sair super bem nesta prova de ingresso ao Colégio Militar, Colégio Federal, o colégio que você escolher. Aula de hoje vou falar sobre a redação do Colégio Militar de Belo Horizonte, concurso passado 2025-2026. Vocês viram que a redação voltou, né? E voltou assim para arrasar, para ser sucesso, sucesso de escrita, com certeza. Vou compartilhar aqui a minha tela com você. O material, o PDF desta aula, dessa proposta de produção textual, estará aqui na descrição, no link do meu Drive, para que você acesse este material também. Pai, mãe, faça a impressão do material dessa produção textual para a criança e coloque-o para fazer depois de assistir a esta aula, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Acho que é isso aqui. Vamos lá. Todo mundo aí com o seu material? Caso não esteja, coloque este vídeo lá na televisão da sala. Pegue o seu caderno, o seu lápis, venha trabalhar junto comigo, acompanhando aqui na minha tela, tá bom? Neste arquivo, você vai ter a prova de língua portuguesa completa, tá? Então, faça a impressão do material. Caso você queira a parte de matemática também, é possível baixar a parte de matemática. Nós vamos lá no final. Isso é para criar o suspense. Tcharam! Produção textual. Leia os textos motivadores a seguir e, em seguida, redija sua produção textual. Texto 1. Sonhar é preciso. Texto motivador. Que é o texto motivador? Ou textos motivadores, no plural. São textos que podem aí trazer alguma ideia que pode motivar
alguma coisa na escrita. Não pode ser copiado, tá? Sonhar é preciso. Qual é o sentido desse título? Sonhar é preciso no sentido de necessidade ou de precisão? Vou pôr uma interrogação aqui. Sem sonhos, as pedras do caminho se tornam montanhas. Os pequenos problemas ficam insuperáveis. As perdas são insuportáveis. As decepções se transformam em golpes fatais. E os desafios se transformam em fonte de medo. Precisamos perseguir os nossos mais belos sonhos. Desistir é uma palavra que tem que ser eliminada do dicionário de quem sonha e deseja conquistar. Ainda que nem todas as metas sejam atingidas. Não se esqueça de que você vai falhar 100% das vezes em que não tentar. Vai perder 100% das vezes em que não procurar. Vai estacionar 100% das vezes em que não ousar caminhar. Se você tiver de desistir de alguns sonhos, troque-os por outros, pois a vida sem sonhos é um rio sem nascente, uma praia sem ondas, uma manhã sem orvalho, uma flor sem perfume. Sem sonhos, os ricos se deprimem, os famosos se entediam, os intelectuais se tornam estéreis, os livres se tornam escravos, os fortes se tornam tímidos. Sem sonhos, a coragem se dissipa, a inventividade se esgota, o sorriso vira um disfarce, a emoção envelhece. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existem são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Por isso, desejo sinceramente que você reticências. Qual é o sentido do uso da reticências? Nunca desista dos seus sonhos. E aí nós temos em letra maiúscula. O que isso quer dizer? Nunca desista dos seus sonhos. Temos a referência, importante olharmos a referência, tá? Nunca desista dos seus sonhos. É importante olharmos a referência. Rio de Janeiro, sextante 2004. Texto 2. Voltadinho, você vai se machucar. Melhor voltar. Preciso ir atrás dos meus sonhos. Temos também aqui a nossa referência. E o que está acontecendo aqui com o personagem, com o Armandinho? O que está acontecendo com ele? Quem está falando para ele voltar? Aqui indica que é uma outra pessoa falando e ele está aqui, esperando. Volta, Dinho, você vai se machucar. Melhor voltar. E aí ele responde: não dá, preciso ir atrás dos meus sonhos. E começa a se movimentar. Temos que observar também, principalmente, a linguagem não verbal. Olha só.
Preciso ir atrás dos meus sonhos. E aí a ele começa a caminhar, tá? Texto 3. Definição do dicionário, olha que bacana. Sonhar. Primeira definição. Ver a imagem de algo ou alguém enquanto dorme. Sonhou que ia à Europa. Ai, eu também sonho que eu vou para o Rio de Janeiro. Vou para a praia. 2. Ter fantasias, devaneios com o que é inacessível. Sonha coisas impossíveis. 3. Desejar muito, com insistência, almejar. Você sonha em entrar no colégio militar. Você deseja, você quer, você é insistente. Então, sonha ser advogado. Temos aqui os nossos 3 textos motivadores. São aqueles textos que nós vamos ler, que vai trazer aí alguma coisa para alimentar a nossa ideia sobre a produção de texto. Mas e aí, será que sonhar é preciso? É exato ou é necessário? Você quem sabe, é a sua interpretação. Proposta de produção textual. A partir da leitura dos textos de 1 a 4 da prova de língua portuguesa e dos textos motivadores, considere a seguinte situação. Sua escola desenvolveu um projeto chamado A Escola dos Meus Sonhos. Para finalizar as atividades desse projeto, redija um texto narrativo sobre esse tema. O narrador deve ser personagem, ou seja, o texto deve ser redigido em primeira pessoa. Primeira pessoa quem é? E nós temos aqui a informação de narrador, personagem. Ele que vai contar a história. Você deve criar um nome fictício para cada personagem. Nenhum deles pode ter o seu nome, então, nenhum dos seus personagens deve ter o seu nome. Se o texto for meu, também não pode, eu não posso colocar Juliana no meu texto. Não posso pôr um Zumburger como nome do meu personagem, do meu narrador personagem, nem dos outros personagens. Por quê? A redação é anulada se você se identificar. Nome fictício. Você vai criar um nome. Quero chamar a sua atenção para, às vezes, para prestar atenção aqui. Às vezes, a gente quer criar nomes assim, uau, mirabolantes. Nomes estrangeiros. Nomes, por exemplo, como Zac. Quem que chama Zac hoje em dia, gente? Ou então John. Não precisa criar um nome estrangeiro para os seus personagens, tá? Valorize, utilize o simples que funciona. O simples que você sabe escrever sem precisar inventar coisa. Pedro, Gabriela, Maria, João, Miguel, Enzo, Valentina. Nomes que você sabe escrever, nomes que nós temos aqui no dia a dia,
José. Você pode pensar em nomes, por exemplo, os nomes dos seus colegas do colégio. Quem são os seus amigos? Nomes fáceis de ser e que você não erre, tá? E também não precisa inventar nome. Lembrando, nomes fictícios, você não pode se identificar. Você não pode pôr o seu nome nem no narrador personagem, nem nos personagens, nem em lugar nenhum. Sua narrativa deverá conter os seguintes elementos: enredo. O que é o enredo? A história propriamente dita. O que isso quer dizer? A história do nosso texto. Personagens, no mínimo 2. Então, pelo menos, no mínimo, você tem que ter aqui 2 personagens. Não pode deixar apenas um. Tem que ter 2, no mínimo. Então, você pode pôr 3 para sair do mínimo. O texto, a narrativa, precisa ter tempo e precisa ter espaço. O espaço, nós estamos aqui, olha só, a escola dos meus sonhos. Se eu tenho o tema da narrativa como a escola dos meus sonhos, dentro de um projeto, sua escola desenvolveu um projeto chamado O Espaço é a minha escola, porque é uma atividade que vai ser dentro da escola. Posso sair da escola? Não recomendo, porque é um texto com, no máximo, 30 linhas. Se você sair da escola e for para casa, pode ser que você se perca na hora de voltar para a escola, a hora de voltar para o seu texto. Então, não faça isso. Mínimo de 15 linhas, máximo 30 linhas. Bom, tempo. É o tempo narrativo, predominantemente no pretérito, no passado, certo? Aqui nós temos, então, para retomarmos o nosso pente. É isso? Nós temos o personagem, o enredo, narrador, o tempo e o espaço. Olha o nosso pente aqui. São os elementos da narrativa. Toda narrativa, todo texto precisa ter isso aqui. Certo? Pegue o pente, anote aí numa folha grande, cole na parede para você se lembrar, para você memorizar, para você não esquecer, tá? Componha seu texto, componha seu texto com as partes da narrativa. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Todo texto precisa de um desfecho, do clímax, um conflito e a situação inicial. A situação inicial, ela gera um conflito, o conflito vai para o clímax e o clímax precisa, e tudo isso aqui precisa ter um final, precisa ter um desfecho a nossa história, o nosso enredo. Escreva de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, dê um título coerente ao texto produzido. Considere a temática desta prova, mas não copie nenhuma parte dos textos que a compõem. Foi o que eu falei antes. Não pode copiar os textos motivadores. Não pode copiar os textos da prova. Você tem que criar o seu texto. Mínimo 15, máximo 30 linhas.
Letra legível, evite rasurar. E se você errar, você vai fazer isso aqui. Passar um traço no meio e fazer a correção logo em seguida. Isso aqui, tá? Na folha de produção textual, não faça marcas, sinais ou quaisquer tipos de rasura que possam identificar você como autor. O candidato será considerado inapto e eliminado do processo seletivo caso sua produção textual apresente uma ou mais das seguintes irregularidades. Fuga total ao tema proposto, ou seja, você precisa escrever o que está sendo solicitado. Você não pode escrever outra história da sua cabeça, como, por exemplo, sobre as suas férias. Tem que estar relacionado com a escola dos meus sonhos. Modalidade textual diferente da solicitada. Está pedindo aqui um texto narrativo. Você não pode escrever um poema. Se tiver ilegível, se a letra não for legível, se não der para ler a sua letrinha, linguagem ou texto incompreensível, em forma de poema ou outra que não seja em prosa, que esteja identificado ou com marcas de identificação pelo candidato, se tiver com menos de 15 ou mais de 30 linhas. Ou seja, se for menos de 15, se você escrever 14 linhas, não é corrigido. Se você passar das 30 linhas, também não será corrigido. Então, o seu texto tem que ter, no mínimo, 15, no máximo, 30 linhas. Não utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Ou seja, nem pensar em escrever com uma caneta rosa, por exemplo, ou uma caneta de qualquer outra cor que não for de tinta azul ou preta. E também se estiver redigido fora das linhas destinadas. A questão da caneta. Você ainda está. Vou pegar uma caneta ou azul. Você ainda está aprendendo a escrever. Aqui, preta ou azul. Você ainda está aprendendo a escrever. Você ainda está escrevendo a lápis. Eu imagino. Você vai, pouco a pouco, trocar o seu lápis pela caneta. Nós estamos no começo do ano. E você tem até o mês de agosto. Agosto é o nosso prazo. Você tem até o mês de agosto para substituir totalmente o seu lápis pela caneta. Pais, comprem canetas e vão testando com as crianças ponta grossa ou ponta fina e vejam o tipo de ponta que eles mais se adaptam e o que for melhor. Marcas de caneta também influenciam. Não adianta comprar uma caneta numa marca muito cara se não for confortável para a mão da criança. Às vezes, o simples é o que funciona melhor. E aí, observar a ponta, ponta grossa ou ponta fina. E compre da caneta comum, não aquelas tipo Stabilo, acho que chama. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. Mas aquelas canetinhas aquelas canetas que parecem mais canetinha. Por quê? Lá no dia da prova, é a caneta transparente que ele vai ter que usar. E é importante que ele pratique usando a caneta transparente, tá?
Crianças estão em processo de aprendizagem. Colabore. Voltando aqui no nosso material. Não utilize seu nome ou qualquer marca de identificação para que sua redação não seja anulada. Isso aqui está muito claro, tá? Aqui no nas nossas orientações. Ó, usar um nome fictício. Espera aí. Apagar. Usar um nome fictício para... Oh, dificuldade. Criar um nome fictício para cada personagem. Nenhum deles pode ter o seu nome, porque a redação é anulada se você se identificar. Então, nada de colocar o seu nome. A escola dos meus sonhos. Antes de você começar a sua produção de texto, pense, organize as suas ideias. Você pode até colocar as suas ideias no papel, escrever o que seria a escola dos seus sonhos, antes de começar a escrever o seu texto. Lembre-se também de que você precisa escrever o seu texto sozinho. Pedir ajuda para papai e mamãe vai ajudar muito, porque você tem que entender como que funciona, como que você vai escrever o seu texto. Para uma orientação pedagógica, uma orientação profissional, o link da minha página está aqui na descrição desse vídeo. E você pode entrar em contato com a gente para tirar as suas dúvidas antes de realizar a sua inscrição. Certo? Qualquer dúvida, você também pode postar aqui nos comentários. Caso não tenha feito a sua inscrição ainda aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações e não vá embora antes de curtir esta aula. Eu sou a professora Juliana, vou ficando por aqui. Muito obrigada, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.